Olá pessoal, tudo bem? Vamos na sequência nossas atividades de física. Na verdade, hoje eu vou retomar um pouquinho o conteúdo. Nós já avançamos na aula anterior, nós trabalhamos o princípio de Pascal, tá? A gente vai retomar um conceito de pressão em líquidos e antes de falar de pressão em líquidos, eu vou falar em pressão em sólidos, só para fazer mais sentido a sequência das aulas que nós vamos trabalhar, tá? Para não ter nenhuma falha, nenhuma dificuldade, eu preciso retomar esse conteúdo com vocês. Algumas pessoas solicitaram. Vamos lá. Bom, conceito de pressão. Pressão na grandeza escalar é definida pela razão entre força e área. No sistema internacional, a unidade é Pascal. O que é Pascal? Newton por metro quadrado. Newton, unidade de força, área, metro quadrado. Beleza? Bom, unidades importantes para nós aqui. 1 Newton por metro quadrado é 1 Pascal. Isso aqui é sistema internacional. Pressão atmosférica, 10 a quinta ou 100 mil Pascal, ou aqui igual a 100 mil newtons por metro quadrado. Também, uma unidade usual, não é sistema internacional. O sistema internacional está aqui em cima, ó, newton por metro quadrado ou Pascal. ATM, 760 milhões de mercúrio, é muito comum aparecer isso. Uma conversão que vai ser importante para nós, que nós vamos precisar fazer regularmente. 1 metro quadrado corresponde a 10 mil centímetros quadrados. Atenção nessa conversão. 1 metro são 100 centímetros. 1 metro quadrado são 10 mil centímetros quadrados. Isso aqui vai ser bastante importante, eu vou mostrar nos exemplos. Outras unidades importantes que aparecem lá na hidrostática. Densidade da água, usual, 1 grama por centímetro cúbico. Esse valor eu falei para vocês decorarem, 1 quilo por litro. Mas o sistema internacional é esse que está aqui na frente, ó, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Beleza? Densidade do óleo, 0,8. Se eu quiser no sistema internacional, multiplico por 1.000. Densidade do mercúrio, 13,6. Se eu quiser no sistema internacional, multiplico por 1.000, 13.600. Densidade do ouro, 19. Se eu quiser no sistema internacional, 19 mil. Beleza? Unidades de capacidade, importante lá, centímetro cúbico igual a ml, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Esses valores podem aparecer recorrentemente lá na parte hidrostática para a gente, tá? Relembrando, 1 metro cúbico são 1.000 decímetros cúbicos, 1 decímetro cúbico são 1.000 centímetros cúbicos, conversão de metro cúbico para centímetro cúbico, eu vou dar 6 casas aqui, ó, só para a gente juntar isso. Metro para centímetro são 2 casas, 1 metro são 100 centímetros. Metro quadrado para centímetro quadrado são 4 zeros. Metro cúbico para centímetro cúbico são 6 zeros. Beleza? Guarda isso aí, gente, vai ser importante. Bom, vamos lá. Um exemplo, cálculo da pressão. A pressão exercida, calcule a pressão exercida pelos pés de uma mulher de massa igual a 60 quilos. Considere que a mulher encontre-se em pé e que a área total de seus pés seja 120 centímetros quadrados. Se eu quiser a pressão em Pascal, eu vou ter que converter essas unidades aqui para o sistema internacional, que é metros. Ele deu o valor lá, a área em centímetro quadrado, eu preciso passar isso para metro quadrado. Qual é a conversão? 1 metro quadrado, 10 mil centímetros quadrados. Faz uma regrinha de 3 lá, multiplica em cruz, eu encontro que x é 0,012. A área eu substituo aqui na frente, 0,012 metros quadrados. A força, qual é a força que eu faço no chão? É o peso do corpo. M vezes G. Massa 60, gravidade 10. Efetuando as contas, 50 mil Pascal. Beleza? Bom, olha lá, esse exercício é a continuação desse primeiro. Só que agora, ao invés de fazer a força sobre os pés 120, a pessoa, a mulher, ela está de salto alto. Tá? Imagine agora que ela esteja de salto alto. A área total de salto seja de 4 centímetros. Tá? Nesse caso, qual é a pressão? Mais uma vez, vamos converter para metro quadrado. Regrinha de 3, 1 metro quadrado, 10 mil centímetros quadrados, 4 centímetros x. Eu encontro lá que x em metros quadrados, 0,004 metros quadrados. É o valor que substitui na área. O peso, a força é o peso, mesma coisa, não mudou, mas olha esse valor da pressão, 1.500.000 Pascal. Vamos comparar com esse valor aqui de cima, 50 mil. O que aconteceu? A área era 120, diminuiu para 4. A área não é 30 vezes menor? Olha a pressão que aconteceu com ela. Era 50, agora foi para 1.500.000. 50 mil para 1.500.000, aumentou 30 vezes. Por quê? A área não diminuiu 30 vezes? A pressão vai aumentar 30 vezes. Essas grandezas aqui, pressão e área, são grandezas inversamente proporcionais. Se eu diminuir a área, eu aumento a pressão na mesma proporção. Beleza, gente? Bom, esse conceito, pressão em sólidos. Agora, nós vamos entrar na pressão hidrostática, pressão em líquidos. Vamos
a ela. Eu quero saber a pressão no fundo desse recipiente cilíndrico. O que seria isso aqui? Imagina uma lata de óleo, cheia com um fluido qualquer. Poderia ser óleo, água, qualquer fluido de densidade D nesse exemplo. Eu vou encher essa lata com esse fluido e quero saber qual é a pressão no fundo da lata, a pressão exercida por esse líquido, a pressão hidrostática. A gente viu que pressão é força pela área, a força exercida é o peso, que é mg. Agora vamos retomar um conceito das aulas anteriores. Densidade não é massa pelo volume? Isola a massa aqui, multiplica em cruz. Tá? Ó, D vezes V vai ser igual a M vezes 1, que é o que está embaixo do D aqui. dV é o valor do M. Esse valor aqui do M é o que eu vou substituir aqui no M do peso. Tá? Então vai chegar nessa equação. dVg é igual à área. Agora, quem é o volume desse corpo aqui? Não é o volume do cilindro? O volume do cilindro regular, área da base vezes altura. Então, no lugar do V, área da base vezes altura. Tá aqui, ó, no lugar do V, área da base vezes altura. O resto eu copiei tudo. Área e área eu vou simplificar. O que sobra? Pressão DHG. Ou, reescrevendo, pressão é DGH. Perceba que aqui, em momento algum, essa equação, que é o princípio de Steve, que é importante, em momento algum eu falo da área, eu falo do volume. A pressão depende exclusivamente da altura da coluna de líquido no ponto considerado. Tá? Quanto maior for essa altura aqui, maior é a pressão. Por exemplo, imagine que eu esteja numa piscina pequena, uma piscina residencial. Eu mergulho 1 metro de profundidade. E eu vou numa piscina olímpica, numa piscina gigantesca. Eu mergulho 1 metro de profundidade. O volume de água sobre mim é muito maior. Mas não importa, a pressão que eu vou sentir nos ouvidos é a mesma se eu tiver 1 metro de profundidade numa piscina pequena ou se eu tiver numa piscina enorme. Certo? Porque a pressão depende da densidade do líquido, da gravidade e da altura. Beleza? Bom, vamos lá. Eu estava falando aqui pressão hidrostática, agora eu vou falar pressão total, pressão absoluta. A pressão devido ao líquido é DGH, mas eu não posso esquecer da pressão atmosférica. Quem é a pressão total, a pressão absoluta? É a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Esse termo aqui é a pressão do líquido. Esse termo aqui é a pressão atmosférica, certo? A pressão total, pressão atmosférica mais pressão do líquido. Beleza? Bom, vamos dar um exemplo. Um tanque com profundidade de 5 metros está totalmente cheio de água. Considerando o valor da aceleração da gravidade no local como 10, densidade da água 1, determine o valor da pressão hidrostática no fundo do tanque. Gente, lembra que eu falei para vocês? Densidade é 1, mas não é esse valor que eu vou substituir no cálculo. Eu vou substituir o sistema internacional, que é 1.000 kg por metro cúbico. Pressão é DGH, densidade, gravidade, altura. Eu chego no valor da pressão. Repare a pressão que nós encontramos aqui. Deu o mesmo valor, lembra da mulher lá, o peso da pessoa sobre o chão? 50.000 pascal. É a mesma pressão que a gente sente a 5 metros de profundidade. Beleza? Bom, aqui repara que eu falei pressão hidrostática, eu só substituí DGH. Agora, se eu quero a pressão total no fundo da piscina, a pressão absoluta, a pressão total, o que eu vou fazer? A pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, DGH. Pressão total, pressão atmosférica, 1 atm, mas esse valor não é sistema internacional. O sistema internacional é Pascal, 10 a quinta Pascal, que é o valor que entrou aqui. Mais DGH, agora a profundidade da piscina nesse exemplo 4 metros, substituindo os valores, esse valor aqui vai dar 40.000. Mais 10 a quinta é 100.000, eu chego que a pressão é 140.000 Pascal. Convertendo isso para atm, 1,4 atm. Beleza, gente? Bom, era isso. Eu fico por aqui. Eu vou deixar uma listinha de exercício de revisão para vocês e até a próxima aula. Certo? Obrigado, abraço. Tchau, tchau.